Olá, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma reunião de estudo do Evangelho e, para tanto, vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar a leitura inicial que vamos fazer do Evangelho e logo em seguida a prece. Depois a gente continua conversando, ok? Vamos lá. Então é isso. Caiu no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso, aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso, aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. E salientamos que a lei de amor substitui a personalidade, que é o egoísmo, pela fusão dos seres, que é a caridade, extinguindo as misérias sociais. Pois bem, meus irmãos, então, para iniciarmos a nossa reunião, vamos fazer uma prece. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, primeiramente agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, usando da tecnologia, mas nos ligando através dos nossos corações, dos nossos pensamentos, ao plano espiritual, aos nossos mentores amigos, na intimidade dos nossos lares, do nosso íntimo. Que possamos aproveitar bem as lições de agora, que possamos aproveitar bem este momento em que o nosso Pai nos oportunizou para reflexões, para pararmos com a vida material e refletirmos. Obrigado, Senhor. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, hoje o assunto que nos cabe para estudarmos também do Evangelho, do capítulo 17, o homem de bem. E seguimos com este exemplo, Jesus. Jesus passou pelo mundo fazendo bem. Desde quando era jovem, ainda pouco crescido, mas com um entendimento muito forte sobre as leis naturais, ele já fazia o bem. Esse é o verdadeiro homem de bem que nós temos como exemplo, né? O legado que ele nos deixou. Mas no Evangelho, lá, segundo o Espiritismo, nesse capítulo, tem o item 3, que fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Esse é o verdadeiro homem de bem. E é importante a gente entender essa frase e se aprofundar nela. Primeiro, a gente gostaria até de
de se auto-perguntar, né? Se a gente se considera uma pessoa do bem, ou melhor, o que é ser uma pessoa do bem, né? A gente precisa entender melhor isso. O que Jesus está querendo nos dizer? O que o Evangelho está querendo nos dizer? A gente já sabe que ser homem de bem é um grande desafio. A gente conhece alguns expoentes. Está ali Allan Kardec, Jesus, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmã Dulce. Realmente é um grande desafio. É um grande desafio porque a gente está desafiando uma natureza, a nossa própria natureza. A gente está se enfrentando. Sim, porque naturalmente nascemos simples e ignorantes. Deus não quis que a gente nascesse perfeito. Deus nos deu um corpo, um espírito e um corpo. E aí ele disse: você vai caminhar pelas suas próprias pernas. Vai levar sua mochila, vai levar o seu cajado. Você vai se utilizar da sua própria inteligência. Mas ele não falou só isso. Ele nos deu metas. Ele deu uma meta a cumprir. Nascemos, sim, simples e ignorantes. Mas hoje já alcançamos o patamar de simples e ignorantes, mas espíritos imperfeitos ainda, que ainda não conseguiram entender na sua totalidade as leis naturais. Mas temos um caminho, temos que nos tornar bons, e a grande maioria de nós, a grande maioria, já é bom na seu maior tempo. Já traz a bondade em seu coração e em suas atitudes. Mas ainda temos que buscar sermos espíritos puros. Essa, na verdade, é o caminho da lei do progresso, que vai nos levar, certamente, à perfeição. Isso, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 779, intrigado também com essa marcha para o progresso, né? Ele pergunta aos espíritos se essa força para progredir o homem traz em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. Quer dizer, o homem vai progredir à medida que vão ensinando a ele, ou ele traz dentro dele essa força, essa energia, essa vontade de querer elevar-se. Pois bem, os espíritos nos dizem que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Cada um tem o seu tempo. Cada um vai entender os ensinamentos da sua forma, vai aproveitar as experiências do seu jeito. Mas uma coisa é importante, que dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio desse contato social, dessa convivência social que temos aqui. Então, somos criados simples e ignorantes, diferentes uns dos outros, entendemos a mensagem de forma diferente, agimos de formas diferentes. Mas todos nós caminhamos para o progresso, a evolução, a reforma íntima de todos nós. Bom, mas aí cabe mais uma pergunta. Kardec não se contenta só com essa pergunta, e também nós não podemos ficar só com isso. Tudo bem, entendemos a questão do homem de bem. Mas quais são os caracteres do homem de bem? Para ver se eu já não tenho eles, né? Então, lá no Livro dos Espíritos também, na questão 918, Kardec pergunta a eles: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Sim, porque existe uma hierarquia entre os espíritos, né? A gente tem um patamar e a gente vai se elevando espiritualmente. Aí os espíritos nos respondem: o espírito prova a sua elevação
quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Bom, é uma resposta simples, né? Tá aqui. Praticar a lei de Deus e compreender a vida espiritual. Eu diria que é uma resposta simples, mas, porém, de um resultado bastante complexo. Porque o espírito, para se elevar, ele tem que praticar a lei de Deus. E para praticar, ele precisa entender a lei de Deus. E não só isso, ele precisa também compreender a vida do espírito. Então já ficou complexo. A coisa já não é tão simples. Bom, aí nos cabe então continuar questionando aos espíritos, porque nós temos que simplificar os nossos ensinamentos para que a gente possa entender. Porque é pela fé raciocinada é que nós iremos fazer as grandes mudanças que o espírito precisa ter nele para que ele evolua. Então, quais são as características do homem de bem? No Evangelho também, né? Os caracteres da perfeição, capítulo 17, sede perfeitos. Tem um capítulo inteiro sobre isso, dada a importância do tema, né? Então, vou citar algumas, e de repente a gente já vai se entender que algumas a gente já faz, ou de repente já faz todas. Então, já somos um homem de bem. Vamos lá. Autoconhecimento. Fé em Deus. Confiança. Esperança. Resignação. Beneficência. Solidariedade. Fraternidade. Alteridade. Caridade. Perdão. Indulgência. Compreensão com o próximo. Perseverança, né? Perseverar. Bondade. Humildade. Dedicação. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, amor. E diríamos que todas elas nos conduzem para esse sentimento maior. É realmente bastante. Eu diria que a grande maioria de nós já deve ter visto pelo menos uma palestra de cada tema desses. Na verdade, essas características do homem de bem a gente vem estudando há muito tempo. E dentro do Evangelho está recheado de conteúdo tratando separadamente cada um deles sobre o perdão, sobre a fé, sobre a esperança, a fraternidade, sobre a perseverança, sobre a bondade, sobre o amor. Enfim, todas elas nós temos dentro do Evangelho algumas partes que vão clarear para nós como alcançar, como chegar a obter essa característica do homem de bem. E a pergunta que vem logo após é: o que fazer então para ser uma pessoa do bem? E como eu estava falando, é uma receita de bolo, né? Nós temos lá uma receita de bolo dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Lá está, no capítulo 7, item 3, o homem de bem. É uma receita. Ali vai delinear para todos nós, item a item, como que nós poderemos alcançar esse estágio e podemos nos considerar homens de bem, né? Não, esquecendo que nós temos aí uma lei do progresso, nós temos um caminho, uma meta a ser alcançada, né? Uma caminhada. Pois bem, ele começa dizendo que nós devemos alcançar, sim, mas a primeira coisa que devemos fazer é interrogar a nossa consciência sobre os nossos próprios atos. Claro, eu preciso saber em que ponto que eu me encontro. Eu preciso me entender, eu preciso me conhecer, que é o conhecimento de si mesmo. Eu preciso saber o que eu tenho hoje em mim que eu posso considerar como eu já alcancei esse estágio do homem de bem e quais são os meus defeitos, quais são as minhas imperfeições, para que eu consiga modificá-las. Então, nada mais justo que eu me interrogue.
E dentro do próprio Evangelho, nós temos, inclusive no Livro dos Espíritos também, nós temos que Santo Agostinho nos traz lá na questão, como resposta na questão 919 de Kardec, que Kardec continua perguntando aos espíritos, ainda não totalmente satisfeito, porque ele entende, e entendeu naquela época, a nossa dificuldade de entender como caminhar para ser uma pessoa melhor. E aí ele pergunta aos espíritos, e Santo Agostinho responde, né? Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, né? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo, a gente sabe. Então, qual o meio de conseguir? E aí que Agostinho responde para ele: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, né? Se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar de você, e por último, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Santo Agostinho, depois que ele adquiriu essa experiência evolutiva, ele se perguntava todas as noites antes de dormir: se ele violou a lei natural de Deus, se cometeu algum mal ou não, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele. Será que a gente já fez essas perguntas? É meio que resumido tudo assim. Será que eu fiz ao outro tudo aquilo que eu gostaria que ele tivesse feito a mim? Neste momento, ele rogava a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Porque por muitas vezes a gente não entende. E a gente precisa desse amparo do nosso anjo guardião que está sempre conosco, nos auxiliando a entender. Mas ainda, depois de todas essas perguntas, ele ainda faz mais uma. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Então essa pergunta, que no meu entendimento, quer dizer para ti uma fórmula de como você pode saber se tu está fazendo as coisas certas ou erradas, é exatamente essa. Se você se despisse agora, neste momento, se você fosse realmente totalmente transparente, as pessoas te enxergassem o que tu pensa, o que tu sente, tu teria algo a temer a este olhar destas pessoas? Essa é a pergunta que a gente deve fazer para si mesmo todos os dias. E ser sincero consigo mesmo. Porque na medida que a gente vai se autoanalisando, a gente vai construindo um novo ser em nós. Um olhar diferente para a terra, para o mundo, para as coisas da natureza, para o próximo que está ao nosso lado, para o nosso ente amado, para os nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo. A gente começa a olhar diferente, tipo o que está acontecendo agora com a pandemia, né? Nós fomos obrigados a parar com tudo. Fomos para dentro das nossas casas e passamos a olhar para o planeta com um olhar diferente. Tenho certeza que muitos já analisaram a si mesmos suas atitudes perante o planeta. Será que eu estava agindo certo? Será que eu estava agindo errado? Com os meus funcionários, com o meu patrão, porque agora eu estou quase perdendo o emprego. Será que eu poderia ter feito diferente? Então esse é o momento em que a própria natureza, Deus, na sua sabedoria íntima, nos coloca num banquinho para a gente olhar para si mesmo. E é isso que Santo Agostinho propõe, que a gente faça diariamente ao deitar-se. Esse é o primeiro ponto. Como essa bula
traz no Evangelho. Mas temos um segundo, que diz assim: deposite fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Ele traz o quesito da confiança. E é tão importante esse tema que tem no capítulo 19 um capítulo totalmente dedicado à fé. A questão de confiarmos em nós mesmos, na divindade, nas questões da justiça, nas questões que acontecem no plano Terra. No capítulo 19, o título dele é A Fé Transporta Montanhas. Eu vou abrir um parênteses, só para dizer para todos que estão nos assistindo, que o que eu estou trazendo, na verdade, é um estudo do Evangelho. Mas eu quero trazer para vocês também itens e ferramentas, aproveitando este momento, para que a gente possa se aprofundar no conteúdo dos temas que estamos trazendo. Como eu disse antes, todo tema que estamos tratando aqui, ele cabe em uma palestra só a ele. Todos os temas que estão dentro da reforma do homem se transformar num homem de bem. Então aqui mais um, confiança, fé. É um tema. Está lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E outros mais, poder da fé, enfim, como a gente vai vendo aqui. Acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Quais são os bens temporais? São os bens da terra, são os bens que vão passar, né? Isso nos traz um outro sentimento de esperança. A fé no futuro é a esperança de dias melhores. E Jesus nos traz a parábola de observar os pássaros dos céus. São Mateus traz em 6,19 exatamente o que Jesus nos diz: observai os pássaros do céu, porque eles não semeiam, não ceifam, não guardam celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Aí ele pergunta: não sois muito mais do que eles? Então ele chama a nossa atenção, dizendo que não estamos desamparados. Pelo contrário, estamos sim amparados por Deus, conduzidos por Jesus. E em momentos difíceis, sim. E essa é a quarta questão. Aceita as vicissitudes da vida, sem murmurar, entendendo-as como provas ou expiações. O que é isso? É a resignação. E lá no Evangelho nós temos no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos. Traz lá a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores. Traz a questão do esquecimento do passado, o bendito esquecimento do passado. E traz principalmente os motivos para sermos resignados. Então, bem-aventurados os aflitos, nos dizia Jesus, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva aquele que sofre a bendizer do sofrimento, como prelúdio de cura. Então, o começo da sua própria cura é através do seu pensamento. É a sua resignação, é aceitar o seu destino. Aí começa a sua cura. Ele também nos traz sobre a questão da obediência e resignação. Que a obediência é um consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Aquele irresignado, né? Aquele que não aceita o que está acontecendo com ele. Ele tem que entender, ou através da obediência, ou através da resignação, que tudo existe, tudo está interligado, tudo tem um motivo. E esse motivo, embora a gente não entenda ele hoje, ele é necessário, sim, para a nossa evolução, para o nosso progresso, que é o caminho que o homem tem que fazer
para se tornar aquele homem de bem que nós estamos falando, né? Então está em Lázaro, também está lá no Evangelho, no capítulo 9, obediência e resignação. E o quinto passo que a nossa bula, ou que a nossa receita de bolo nos traz, né? Doe doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. Então, lá no capítulo 13 do Evangelho também traz. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fala sobre a caridade. Caridade material, caridade moral. Fala sobre a beneficência. E faça o bem pelo bem e tome a defesa do fraco contra o forte. Essa é a beneficência. Tem lá as instruções dos Espíritos, um item inteirinho falando sobre a beneficência. Eles dizem assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso e nem a diferença perturbam. Olha que importante. Vamos lá. Pensemos nisso, meus irmãos. Vamos para o sexto passo. Pense nos outros antes de pensar em si, encontrando satisfação nos serviços que presta. Isso é solidariedade. Deixamos de ser egoístas, né? Vamos pensar nos outros. Vamos nos colocar no lugar dos outros. Lá no capítulo 20, fala sobre os trabalhadores da última hora, fala sobre os últimos serão os primeiros, fala sobre a missão dos espíritas, os obreiros do Senhor. Isso nos traz todo um patamar de conceitos que, com certeza, e como eles nos dizem, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social. Então, pensemos. Pensemos nós, que estamos aqui sim, para aprendermos e também auxiliarmos. Como nós falamos no início. Estamos aqui aprendendo, mas também para auxiliar aqueles que têm menos, que ainda não têm o que nós temos. E o sétimo, seja bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças ou crenças. No capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Estão próximos os tempos, dizem eles, em que nesse planeta reinará grande fraternidade. Olha que beleza. Estamos vivendo uma pandemia e estamos vivendo também e vendo essas grandes demonstrações de fraternidade pelo mundo afora. Esse é o despertar do ser humano, do coração, do homem benevolente que todos nós trazemos dentro de nós. Sim, sejamos e busquemos a fraternidade. Assim nos diz Jesus: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, portanto, a ninguém desprezeis. Isso é tão importante quanto este próximo, que fala sobre o respeito a todas as convicções sinceras, sem lançar esse anátema, né? Sem lançar uma condenação, uma repreensão, uma maldição aos que não pensam como ti, como não pensam como você mesmo. Na verdade, nós estamos falando aqui de alteridade. Nos nossos tempos atuais, esse termo tem sido muito usado, né? Então, respeitar nos outros, né, todas as convicções sinceras e não lançar nenhuma repreensão àqueles que não pensam como você. Então, traz aqui também no Evangelho um estudo sobre isso, né, sobre o desafio de conviver com quem pensa diferente da gente. Não é fácil. Então, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. E se alguém tiver
queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, né? Assim também nós devemos fazer. Sobretudo, revestindo-nos de caridade, que é o vínculo com a perfeição. Assim nos orientam os Espíritos. E, continuando exatamente na questão da caridade, que eles colocam, né? Que não esqueçamos, né, em todas as circunstâncias, de tomar por guia a caridade. Fazer o bem nos aproxima, porque é na caridade que nós devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. É aí, na caridade, que nós vamos exercitar o que já evoluímos para o homem de bem que somos. Então, a caridade, essa que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, para serem os instrumentos de nosso sofrimento e porem à prova a nossa paciência. Essa é a principal caridade. E essa está a todo momento nos chamando a atenção. A 10. Perdoe e esqueça todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou qualquer desejo de vingança. Na verdade, estamos falando aqui do perdão das ofensas. Também no Evangelho nós temos lá várias chamadas sobre o perdão, mas uma delas fala quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Simão Pedro fez essa pergunta a Jesus. Será 7 vezes? E Jesus responde, não, mas 70 vezes 7 vezes. E por aí vai. O estudo sobre o perdão dá uma palestra só dele. Por isso que eu conclamo aos irmãos, peguem o Evangelho, vamos aprofundar os nossos conhecimentos. É a única forma de nós fazermos a reforma do nosso íntimo. Nos ouvir é uma forma de aprender também, mas a fixação do conhecimento vem pela prática do estudo, você estudar, e pela prática das ações, das atitudes mudadas de acordo com o estudo que você aprendeu. A teoria é muito boa, mas só a prática vai fazer com que realmente você se transforme. Ainda temos no 11, seja indulgente para com as fraquezas alheias, por também ser credor de indulgência. Nós precisamos de indulgência tanto quanto aqueles irmãos que estão ao nosso lado. E aí, lá no capítulo 17, itens 16 a 18, fala sobre os caracteres da perfeição e fala sobre essa questão. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Jesus demonstrou a indulgência. Naquele momento em que iriam apedrejar aquela senhora. Então, que nós também possamos entender que a indulgência não é o perdão simplesmente, mas é essa facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. É a chamada clemência. É assim a demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Isso é o que está no dicionário. Realmente é isso. Mas é essa capacidade que nós temos de perdoar. Né? No item 12, ainda diz assim, não evidencie os defeitos alheios e procure sempre o bem que possa atenuar o mal. A gente poderia trocar isso pela maledicência, mas vai mais além. Não é só não falar mal do próximo, mas é a gente compreender o próximo. E a gente tentar entender o porquê ele tem essas dificuldades. Porque a censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis.
reprimir o mal, que é aceitável, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, aí há maledicência. Então, que possamos nós entender exatamente o que estamos fazendo. Então, não julgueis para não seres julgados. E o 13. Estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente por combatê-las. Então, estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente por combatê-las. Aqui, nós precisamos de perseverança. O Espiritismo é bem mais explícito, assim, porque ele diz que aquele que possui a virtude, determinada virtude, que ele adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, né, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. Isso é um mérito que ele adquire. Então, essa graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para ele poder retirar dele o mal e só praticar o bem. Para isso, ele precisa perseverar. Entendendo o que ele tem de imperfeição, ele não vai conseguir mudar essas imperfeições da noite para o dia, porque a evolução não dá saltos. Mas ele, aos poucos, entre erros e acertos, entre buscar as coisas certas e se dispensar das coisas erradas, perseverando, ele vai se tornando cada vez uma pessoa melhor. E é por isso que ele diz assim: aproveite todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros, porque isso também serve de exemplo para você. Além disso ser um sentimento de bondade para com os demais, ele também te auxilia a ver nos outros as coisas boas e você trazer isso para a tua própria existência. Então, que possamos aproveitar todos os momentos, mas não podemos esquecer deste aqui. Que não se envaideça pela riqueza ou vantagens pessoais. Sabedor de que são, tudo é empréstimo. Então que possamos nos manter humildes, porque a humildade é a primeira virtude e Jesus demonstrou isso quando lavou os pés dos seus apóstolos. Né? A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e muito menos na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar e reprovar e tomar qualquer atitude compreensiva no brio pessoal, apenas abençoa. Assim nos dizia Chico Xavier. A humildade vai muito mais além. É você reconhecer que as suas próprias dificuldades fazem parte do teu ser e são necessárias. É não se revoltar, é aceitar. É buscar soluções que busquem a melhoria sua e daqueles que estão ao seu redor. Em muitas situações, temos também 16, que se superior, trate os subalternos com bondade e benevolência, vendo-os como irmãos. Aqui é necessário que haja também a questão da humildade. Mas, se eu sou subordinado, que eu compreenda esses meus deveres e me empenhe em cumpri-los de bom grado. Isso é dedicação. Mas o importante é o que nos diz este conhecido de nós, Benjamin Franklin, que também era um grande pensador. Ele diz assim: ser humilde com superiores é obrigação. Com os colegas é cortesia. Com os inferiores é nobreza. Isso é nobreza de alma, meus irmãos. E a nobreza de alma retrata o homem de bem que já nos tornamos. E, finalmente, respeite todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. O sumo sentimento do amor. A lei do amor. Amar o próximo como a si mesmo. Também no Evangelho tem um capítulo totalmente dedicado a ele, capítulo 11, que fala, né, da lei do amor,
fala do egoísmo, fala da fé, da caridade, todos eles voltados para o amor. Porque a lei do amor resume a doutrina de Jesus, toda ela. Visto que é esse o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Porque, como nós vimos lá, o homem, na sua origem, só tinha instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Depois, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E este amor não é o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. Como bem lemos na abertura do nosso trabalho. E para encerrar a nossa receita de bolo, eles ainda nos dizem que estas não são todas as qualidades do homem de bem, mas quem se esforçar por possuí-las estará mais próximo das demais. Pois bem, meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Deixo na tela aqui para vocês verem a nossa bibliografia, mas tem muito mais, né? Na verdade, a gente foi citando outros também, André Luiz, enfim, mas está aí, para vocês aproveitarem durante este final de semana, dando os parabéns aí para todos, né? Que possam ocorrer realmente um entendimento daquilo que precisamos. Obrigado, meus irmãos. Encerrando o nosso trabalho, vamos fazer uma prece, então, para encerrarmos. Elevemos o pensamento a Deus, agradecidos por este momento de reflexões. Agradeço a proteção divina e que estes entendimentos possam me auxiliar na minha caminhada, no meu progresso, de acordo com a lei, de acordo com a nossa marcha para a evolução. Que haja portes para conduzir aqueles irmãos que estão junto conosco e que ainda não conseguiram adquiri-lo. Porque só tem um jeito de todos evoluirmos. É que todos possamos caminhar juntos para o progresso da humanidade. Obrigado, Pai. Fica conosco, hoje e para todos sempre. Que assim seja.